E nós vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo de número 3. Nós começamos, queridos, no domingo passado, uma nova série. Diferente do que temos feito, expondo livros inteiros da Bíblia, nós resolvemos tratar do tema compromisso com Deus. Na semana passada nós começamos a falar que o compromisso com Deus é o compromisso mais importante, o maior, melhor, mais importante compromisso que nós devemos assumir. E então nós olhamos para as palavras de Jesus que diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. E queridos, compromisso com Deus implica em compromisso com a sua, o quê? Palavra. 2 Timóteo 3, versos 14 a 17, aprenderemos por que devemos ter compromisso com a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3, 14 a 17, escute com interesse, com fé, com atenção, é a palavra inspirada, suficiente, inerrante e eficiente do Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, fala ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. A Tua palavra já foi lida, ela é a verdade, ela é inspirada, ela é útil. Por isso, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, agora instrua o Teu povo, que o Senhor, ó Deus, nos alimente através da Tua palavra. O Senhor já nos tem abençoado ao longo deste culto, através dos hinos, cânticos, das orações, da Tua palavra que já foi lida. Agora, ó Deus, pedimos-te, ajuda-nos, ó Deus, para que possamos compreender a Tua palavra que será exposta agora, para a Tua glória, e que isso nos leve a termos um maior compromisso com o Senhor e com a Tua própria palavra. No nome daquele que é a palavra encarnada, Jesus Cristo, que oramos gratos. Amém. Eu não sei, certamente você já teve a experiência de estar num lugar onde muitas pessoas estão falando ao mesmo tempo. Aliás, algumas igrejas têm até isso, né? As pessoas começam a orar e todas oram juntas, e numa experiência assim, eu cresci na igreja presbiteriana, mas me lembro de, ao visitar uma igreja que não era presbiteriana, eu fiquei um pouco até assustado e meio perdido, porque as pessoas começaram a orar todas juntas, e eu não conseguia entender o que as pessoas falavam, e então alguém disse: você deve orar também. Eu não conseguia nem entender a minha oração. Difícil, né? Quando você não consegue entender o que estão falando e nem consegue entender o que você mesmo está falando. Aliás, quando muita gente está falando, como entender? Às vezes em casa nós somos em 5, né? E começa-se a falar, e um fala, de repente outro começa a falar, e às vezes um terceiro começa, ou a terceira, né? Começa a falar. E aí fica difícil, porque a quem ouvir? E às vezes a gente tem que falar para as crianças: ó, pera, um de cada vez. Então é um pouco complicado. Mas não somente quando muita gente fala ao mesmo tempo é difícil de entender e saber a quem seguir, e quando as pessoas falam não ao mesmo tempo, mas falam coisas contrárias. Um diz uma coisa, outro diz outra. Afinal de contas, quem está dizendo a verdade? Afinal de contas, a quem eu devo seguir? Que palavra eu devo ouvir? Queridos, o nosso mundo está assim. Quantas vozes, quantas palavras sendo ditas ao mesmo tempo, às vezes tudo junto, às vezes separado, mas dizendo coisas contrárias. Quantas vozes falando na televisão, na internet, ao nosso redor, talvez no nosso trabalho e às vezes até na igreja. Palavras que você ouve e fica pensando: a quem eu devo dar ouvidos? Quem está certo? A quem seguir? Meus queridos, esse é um problema antigo. Quando o ser humano não sabe a quem seguir, ou quando acha, como tem sido nos nossos dias, que todo mundo tem razão. Cada um tem a sua verdade. Essa é uma das características do pós-modernismo, que cada um tem a sua verdade e não existe verdade absoluta, e todas as verdades devem ser respeitadas. Bom, se cada um tem a sua verdade e toda verdade deve ser respeitada, quem é que está dizendo a verdade? Quem é que tem a verdade? Porque se uma coisa é contrária à outra, as duas coisas não podem ser verdadeiras.
Então, no nosso mundo, as pessoas estão confusas. Muitas seguindo a verdade do seu próprio coração, e esse é um grande erro, quando a pessoa segue o seu próprio coração. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Esta palavra, que é a verdade, fala sobre o ser humano e diz o quanto nós somos pecadores e o quanto o nosso coração é enganoso. E acreditar na nossa verdade, no nosso coração, é um grande erro. Afinal de contas, então, em quem acreditar? Quem está certo? Os céticos? Ou aqueles que acham que todos estão certos? Quem está certo? No mundo, meus queridos, e como eu disse, isto não é novo, onde existem várias vozes, onde existem muitas supostas verdades, nós precisamos ser lembrados que só existe uma verdade, só existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Estamos hoje celebrando os 504 anos da Reforma Protestante, e um dos solas da Reforma foi exatamente o sola Escritura, somente a Escritura, que significa, queridos irmãos, que somente a Escritura tem toda a autoridade, e somente a Bíblia deve ser seguida, deve ser obedecida, e toda a Bíblia e, queridos, toda a Escritura, somente a Escritura e toda a Escritura, e nada mais além da Escritura. 3 características interessantes: somente a Escritura, toda a Escritura e nada mais do que a Escritura. Meus irmãos, nós veremos nesta noite, através deste texto que acabamos de ler, que devemos assumir um compromisso, não com qualquer palavra, mas com a palavra de Deus. E devemos assumir esse compromisso justamente porque é a palavra de Deus, porque ela é útil e porque ela traz benefícios maravilhosos. Em resumo, esta mensagem desta noite: devemos assumir o compromisso com a palavra de Deus. Afinal de contas, é a palavra de Deus inspirada, é a palavra de Deus que nos conduz à salvação, ela é útil para todas as coisas nesta vida e ela traz frutos abençoadores. Nós veremos isso em 4 partes. A primeira parte é: devemos ter compromisso com a palavra de Deus, pois é o que Deus nos manda. Veja comigo os versos 14 e 15. Vamos ler juntos? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Vamos todos juntos, o verso 15? E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tu, porém, diz o apóstolo Paulo. Queridos irmãos, nesta série, então, sobre o compromisso com Deus, nós chegamos agora a ver que é preciso ter um compromisso com a palavra de Deus. Quem ensina isso é o próprio Deus. O apóstolo Paulo escreve ao seu jovem pupilo, ao seu jovem aluno, aprendiz, Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso. E ele teve o bendito privilégio de ter o apóstolo Paulo como seu tutor. O apóstolo Paulo, alguém mais experiente, ele estava ensinando a Timóteo, para que Timóteo fosse um bom pastor. E nestes ensinos, o apóstolo Paulo traz verdades e aplicações muito práticas àquele jovem pastor. Eu creio que todo pastor, e principalmente jovem pastor, deve aprender estas verdades, e por que não dizer todos nós? São verdades importantíssimas. O apóstolo Paulo, por exemplo, se você olhar no início do capítulo, ele vai dizer: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo, queridos irmãos, está preparando Timóteo para os tempos difíceis que nós estamos vivendo. O nosso irmão Diácono Carlos orou ainda há pouco falando sobre isso. Nós vivemos tempos difíceis. E o apóstolo Paulo, no verso de número 2, verso que nós temos estudado às quintas-feiras, sobre egoísmo, diz: pois os homens serão egoístas. A versão revista e corrigida traduz assim: amantes de si mesmos. Esta é a tradução literal da palavra philautoi, que aparece aqui no grego. É um amante, alguém que ama a si mesmo. Sim, queridos, assim são os seres humanos. Eles são egoístas, eles amam muito a si mesmos. E não são os de fora, não. Todos nós lutamos contra esse mal. Nós nos amamos muito. E então Paulo está preparando Timóteo, aquele jovem pastor, para esta realidade. Timóteo, você precisa estar preparado. Sabe por quê? Porque os seres humanos, eles serão ainda mais amantes de si mesmos, egoístas. E por causa do egoísmo, vejam a lista que Paulo faz de pecados que advêm do próprio egoísmo. Porque são egoístas, porque se amam muito, são o quê? Avarentos.
é aquela pessoa que age com usura, é aquela pessoa mão fechada. Ele tem, mas ele não compartilha nada, porque ele só pensa nele mesmo. E então Paulo diz também: serão jactanciosos, arrogantes. O orgulho toma conta do coração daqueles que são egoístas. Paulo fala sobre blasfemadores, desobedientes aos pais. Sim, quem é egoísta, quem só ama a si mesmo, não vai obedecer aos próprios pais e não vai obedecer a autoridade nenhuma. Também Paulo fala sobre ingratidão e irreverência, e a lista continua. Pecados ligados a esse pecado que é o egoísmo, é alguém ser amante de si mesmo. E então Paulo, preparando aquele jovem pastor, para que iria lidar com pessoas assim, como nós lidamos, e nós lidamos com o nosso próprio coração, que é assim, Paulo diz algo, ele traz uma exortação. No verso de número 10, ele diz: tu, porém. Esse tu, porém, é muito importante. Depois de o apóstolo Paulo descrever que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si mesmas, e por causa disso seriam avarentas, seriam desafeiçoadas, desobedientes, Paulo diz: você, porém, ele diz, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições. Veja, ele está dizendo: você, porém, você precisa estar preparado. Afinal de contas, você conhece o quê? A palavra. Irmãos, o que Paulo está fazendo aqui é trazendo a Timóteo que o fato de que ele conhecia a palavra, de que ele iria precisar da palavra para lidar com as pessoas que seriam egoístas. É assim, queridos, que nós lidamos com pessoas quebradas. Desde a queda as pessoas estão quebradas e o mundo está quebrado, e nós também lidamos com o pecado na nossa vida, e devemos lidar com o pecado não com palavras de autoajuda que dizem assim: não, você consegue, você pode, você é bom, o seu coração é bom, acredite em você. Não. A palavra de Deus que nos ensina que nós não somos bons, nós não vamos conseguir por nós mesmos, nós precisamos daquele que é bom, daquele que é todo-poderoso. Tu, porém, diz Paulo. E aí ele continua, e quando chega no verso 14, Paulo repete essa expressão: tu, porém. Timóteo, as coisas são difíceis, os dias são difíceis, as pessoas são difíceis. E para lidar com essas pessoas, você vai precisar da palavra de Deus. E Paulo vai dizer que a palavra de Deus é tudo o que nós precisamos para lidar com pessoas que são amantes de si mesmas, para lidar com a gente mesmo, que nos amamos tanto. Tu, porém, deve fazer o quê? Olhe comigo novamente o início do verso 14. Permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que desde a infância sabes as sagradas letras. O que Paulo diz para Timóteo é que ele deve permanecer naquilo que ele havia aprendido. E o que ele havia aprendido? A palavra de Deus. É claro que ao dizer palavra de Deus, ou como no início do verso de número 15, sagradas letras, o apóstolo Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, que Timóteo havia aprendido com a sua mãe e com a sua avó. E também a palavra de Deus que ele havia aprendido com o próprio apóstolo Paulo. Os ensinos apostólicos, o que Timóteo havia aprendido, todo o Antigo Testamento, e lembre-se, todo o Antigo Testamento apontava para quem? Para Cristo, para o Messias que viria. E o ensino apostólico, o Evangelho. Timóteo conhecia o Antigo Testamento e conhecia o ensino apostólico, conhecia o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque era isso que os apóstolos ensinavam. O arrependimento para a salvação, a fé em Cristo Jesus, era isso que era o ensino apostólico. Basta você ler as cartas de Paulo, basta você ler, por exemplo, Romanos, era isso que Timóteo havia aprendido. E o que Paulo diz para ele é: Timóteo, permanece na palavra. Queridos, nós precisamos assumir um compromisso com Deus, e esse compromisso implica em assumirmos um compromisso com a sua palavra. Você não pode assumir um compromisso com alguém sem assumir um compromisso com a palavra dessa pessoa. Nós assumimos um compromisso com Deus e devemos assumir um compromisso com a sua palavra. E Paulo diz: permanece naquilo que aprendeste. Sabe, queridos, infelizmente, muitos não têm assumido um compromisso com a palavra. Chegam a aprender a palavra, como Timóteo. Aprendem a palavra. Alguns aprendem até muito. Crescem na igreja, ouvem a palavra na escola bíblica dominical, ouvem a pregação, ouvem estudos bíblicos, e hoje com tantos meios, né? Quantos têm aprendido da palavra através do YouTube, através de tantos outros meios,
Mas sabe qual é o problema? Não é que não aprendem a palavra, é que não permanecem na palavra. É curioso, queridos, que as pessoas, alguns nem aprendem a palavra. E não é falta de palavra. Falta Bíblia? Não, não falta Bíblia. Não obstante as centenas de Bíblias que nós temos e versões, tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do adolescente, a Bíblia do surfista, a Bíblia do executivo, a Bíblia do conselheiro. Tem diversas Bíblias, várias versões, revista e corrigida, revista e atualizada, a nova versão Almeida, a nova Almeida atualizada que nós adquirimos, a nova versão transformadora, a nova versão internacional, linguagem de hoje, Bíblia viva em uma série de versões. Você pode ter a sua Bíblia no celular, você pode ter a sua Bíblia no smartphone, você pode ter no seu computador. Há aqueles que distribuem os Novos Testamentos, os gideões que distribuem os Novos Testamentos. Não falta Bíblia, não faltam livros evangélicos, e as dezenas de Bíblias. Não obstante a isso, estamos vendo uma geração analfabeta de Bíblia. Os crentes não têm firmeza, eles correm atrás das últimas novidades do mercado da fé, como costuma dizer o reverendo Hernandes Dias Lopes, e eles correm atrás dessas últimas novidades, não examinam mais a palavra de Deus. Esta realidade, queridos, que nós temos visto nos nossos dias. A luz interior é mais importante que a palavra revelada. As pessoas dão mais atenção àquilo que elas acham que é, do que o que a palavra de Deus diz. Quantos, queridos, têm dado mais atenção ao que os programas de televisão dizem? E parece que para muitos o que a Fátima Bernardes diz tem mais importância do que a palavra de Deus. Tem dado atenção a pessoas ímpias que não conhecem a palavra, que não amam a palavra. Mas lembrem-se o que diz o salmista no Salmo 1. Bem-aventurado é, não aquele que anda no caminho dos pecadores, aquele que se detém, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, antes é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei faz o quê? Medita dia e noite. Queridos, Paulo diz a Timóteo, permanece na palavra. A pergunta que fica para nós é, temos nós permanecido na palavra? Você que tem aprendido a palavra, se é que você tem aprendido, você tem permanecido na palavra? Irmãos, a experiência tem sido mais importante que a verdade para muitas pessoas, em muitas igrejas é assim também. As emoções estão no trono e a razão está destronada. As pessoas buscam salvação, mas não o Salvador, e não a palavra de Deus. Querem as bênçãos, mas não querem aquele que é o abençoador. Sim, esses têm sido os nossos dias. Não era diferente nos dias de Paulo, nos dias de Timóteo. Paulo está preparando Timóteo. Ele está dizendo, você, porém, permanece na palavra. Permanece naquilo que você aprendeu. Permanece firme nas santas escrituras. Então, queridos, em primeiro lugar, precisamos assumir um compromisso com a palavra, porque esta é a vontade de Deus. Devemos permanecer na palavra. Mas em segundo lugar, queridos, nós devemos ter compromisso com a palavra de Deus, porque conforme diz aqui o início do verso 16, ela é inspirada. Olhe comigo o verso de número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Queridos irmãos, o que significa dizer que toda a escritura ela é inspirada por Deus? A palavra dos homens pode estar presente inclusive na igreja, nos púlpitos, e é preciso permanecer na palavra, como nós vimos. Agora a tentação é achar que precisamos de algo mais, e muitos têm achado que precisam de algo mais. Agora percebam o que Paulo diz, esta palavra, e aqui ele se refere ao Antigo Testamento, ao ensino apostólico e o que seria escrito também inspirado. Esta palavra ela é inspirada por Deus. Você sabe o que significa inspirado? O que significa inspiração? Tem gente que até confunde, porque é comum nós ouvirmos coisas do tipo, olha que poesia inspirada. Olha, fulano estava inspirado quando escreveu esse texto. Este hino é um hino inspirado. Não, irmãos. Inspiração, conforme as Escrituras, aqui o que Paulo está dizendo, é algo que foi soprado por Deus no coração daqueles que Ele separou. Queridos irmãos, nós precisamos entender que Deus soprou com o seu Santo Espírito no coração dos autores, de maneira tal que cada palavra desse livro é exatamente do jeito que Deus queria que fosse escrita. Esta palavra, talvez você já tenha ouvido falar gente dizendo assim, escuta, mas como que você segue a Bíblia? A Bíblia foi escrita por, o que dizem as pessoas?
pelos homens. Elas estão certas? Sim, a Bíblia foi escrita por homens. Onde as pessoas não estão certas em achar que esta palavra escrita por homens provém da imaginação. Aliás, o apóstolo Pedro diz isso. Nenhuma profecia provém de particular elucidação. No entanto, homens santos, separados por Deus, falaram daquilo que Deus soprou na mente deles. Inspiração significa isso, queridos. Deus soprou com seu Santo Espírito no coração dos autores, de maneira que cada palavra desse livro é exatamente da forma como Deus quis que fosse. Esta palavra não contém erros, você não precisa ter medo. Será que a Bíblia é a palavra de Deus? É. Que livro poderia permanecer durante tantos anos se não fosse um livro, a palavra de Deus? Olha que não faltou gente para tentar acabar com a Bíblia. Muitos se levantaram dizendo, esta palavra não vai mais existir. Quantas centenas, milhares de Bíblias foram queimadas, escondidas? Quantas pessoas foram perseguidas por causa desse livro? E este livro continua até hoje, é o mais vendido de todos os livros. Porque a palavra de Deus, ao longo de anos e anos, esta palavra tem sido preservada, porque é a palavra de Deus. Então a Bíblia é um livro diferente de todos os outros. Alguém disse que é o único livro que é lido sempre na presença do autor. Não é verdade? É o único livro que você sempre lê na presença do autor, porque nós vivemos corandeu, nós vivemos perante a face de Deus, e sempre que lemos esse livro, nós estamos lendo na presença do autor deste livro, que é o próprio Deus. Inspiração. Deus soprou na mente daqueles homens que ele separou. Eram homens perfeitos? Não. Mas eram homens que foram separados para esta função. Deus colocou na mente deles o que eles deveriam escrever. Significa então que Deus ditou? Não. Talvez na sua infância, como no meu caso, você teve o ditado. Então a professora ia ditando, né? E você ia escrevendo. E tinha algumas palavras difíceis, você ficava na dúvida se era 6 cedilha, 2 S's, como escrevia, se tinha H, se não tinha H, né? Ressurreição. Como você escreve ressurreição? Mas, queridos, não é esse o caso. Não foi que Deus ditou e Moisés então foi escrevendo. Deus colocou na mente daqueles homens o que eles deveriam escrever. E é o que nós chamamos de inspiração orgânica. Inspiração mecânica é a teoria de que foi um ditado. Mas inspiração orgânica, pegue os evangelhos, por exemplo. Os sinóticos, os evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram as mesmas histórias, mas cada um de uma forma. Cada um, e se você conhecesse a língua grega e fosse verificar o estilo literário, você veria diferença. Cada um tem o seu estilo. Mateus tinha o seu jeitão para escrever, Marcos o seu próprio jeito, Lucas era um médico, tinha um jeito, um grego mais apurado, mas fato é que ambos escreveram o que deveriam escrever, porque foram inspirados por Deus. Então, queridos, este livro é a palavra de Deus, e por ser palavra de Deus, ela não tem erros, ela é perfeita, ela é completamente inspirada. E os autores humanos receberam de Deus no coração o que deveriam escrever, e escreveram no estilo deles o que deveria ser escrito. De forma então, já que Deus colocou no coração deles o que eles deveriam escrever, e eles escreveram o que deveria ser escrito no estilo deles, é por isso que é dito que esta palavra é uma palavra divino-humana. Esta palavra, queridos, é plenamente divina e plenamente humana. Agora, quando você ouve isso, plenamente divina e plenamente humana, você lembra de algo? Ou melhor, você lembra de alguém? Sim, queridos, aquele que é plenamente divino e plenamente humano, Jesus Cristo. Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada, também tem esta combinação maravilhosa. Ele é completamente divino e completamente humano. Queridos, nós precisamos assumir um compromisso com a palavra de Deus. Primeiro, porque essa é a vontade de Deus. Ele diz, permanece nas sagradas letras. Permanece naquilo que você tem aprendido. E nós, queridos, precisamos permanecer na palavra de Deus. Em segundo lugar, porque ela é inspirada. Deixa o povo dizer que contém erros. Deixe os teólogos liberais dizerem que a palavra de Deus não é plenamente palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Rejeite esse tipo de ensino. Aliás, esse ensino que começou na Alemanha e destruiu muitas igrejas na Europa, depois foi para os Estados Unidos, destruiu muitas igrejas lá, chegou já há algum tempo no Brasil, já há bastante tempo, e já destruiu muitas igrejas
aqui também. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Só a Escritura, somente a Escritura, disseram os reformadores, porque a Bíblia é inspirada e ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Creia nisso. Confie nessa palavra, viva essa palavra para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos assumir um compromisso com Deus. Em terceiro lugar, não somente porque esta é a vontade de Deus, não somente porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas conforme nós vemos aqui também no texto, vejam comigo ainda no verso de número 15, porque ela tem poder para nos tornar sábios para a salvação. Verso de número 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos, devemos assumir um compromisso com a palavra de Deus, porque é o livro que nos ensina o caminho da salvação pela fé em Cristo Jesus. Se alguém perguntar para você qual é a principal utilidade da Bíblia, qual é a principal utilidade da Bíblia? Queridos, a resposta é que a principal utilidade da Bíblia, para a glória de Deus, é nos tornar sábios pela fé em Cristo Jesus, para a nossa salvação. É através deste livro que aprendemos a respeito do Salvador, do Redentor. Queridos, é verdade que Deus criou todas as coisas e que a criação revela a glória de Deus. O salmista Davi, no Salmo 19, começa este salmo dizendo isto: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia. E Davi vai falando, queridos, sobre a criação. Deus, através da criação, e isso torna os homens, as pessoas indesculpáveis, porque através da criação deveríamos reconhecer que há um Criador. Nesses últimos anos, alguns cientistas têm se rendido à teoria do design inteligente. Afinal de contas, esse universo é tão sofisticado que não poderia ter vindo do nada. Uma mente superior deve ter arquitetado tudo. Muitos desses cientistas não usam a palavra Deus, mas eles dizem, olha, isso foi projetado. É uma sofisticação, uma engenharia tão sofisticada, maravilhosa, que não poderia ser obra do acaso. Mas, queridos, há uma coisa: se os céus proclamam a glória de Deus, nós precisamos saber que a criação não tem poder para nos conduzir à mensagem do Evangelho. Ao você contemplar a criação, você pode até chegar à conclusão que há um Criador, ótimo, mas eu preciso de algo mais. O homem pecou, está condenado à morte eterna. O salário do pecado é a morte. E ele precisa conhecer a respeito do maravilhoso plano da redenção que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É por isso que Davi, depois dos 6 primeiros versículos do Salmo 19, falar sobre a revelação de Deus, a revelação natural ou geral, a partir do verso 7, Davi começa a falar da revelação sobrenatural ou especial. Ele começa a falar da lei do Senhor que é perfeita e restaura a alma, do testemunho do Senhor que é fiel e dá sabedoria para os simples, dos preceitos do Senhor que são retos, alegram o coração. Davi vai falando sobre a palavra de Deus que tem poder para fazer diferença. E o Antigo Testamento apontava para aquele que viria, o Messias, e o Novo Testamento aponta para aquele que veio, Jesus Cristo, e nos fala sobre a salvação. E então Paulo diz, no verso de número 15, que as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para o Messias que viria, e todo o Novo Testamento aponta para o Messias que veio. A Bíblia explica quem nós somos, explica a queda, explica os resultados da queda. A Bíblia nos fala que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no capítulo 6 de Romanos, no verso 23, também ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. E aqui Paulo fala para Timóteo que é esta palavra que tem poder para nos dar sabedoria, para salvação, e esta é a maior necessidade do ser humano. A maior necessidade do ser humano não é saber como ganhar mais dinheiro. A maior necessidade do ser humano não é a cura das doenças gerais. A maior necessidade do ser humano é a salvação. Porque, queridos, podemos ganhar dinheiro, podemos
conseguir a cura para os nossos males físicos, mas isso não vai nos impedir de um dia morrer. E não vai impedir para a pessoa que está condenada à morte eterna de receber a condenação eterna. Mas esta palavra fala sobre a boa nova, fala sobre a salvação em Cristo Jesus, que nos dá a vida eterna. A Bíblia nos ensina sobre a redenção, e desde Gênesis 3, que é o capítulo que fala sobre a queda, nós lemos lá no verso 15, sobre o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente. Desde Gênesis 3, nós temos a mensagem da redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Assuma um compromisso com esta palavra, porque esta palavra que conduz à salvação. Então, queridos, pela manhã nós vimos, aqueles que estavam aqui na classe de adultos e na classe de catecúmenos, nós pudemos aprender com o presbítero Vlander sobre Lutero. E o presbítero Vlander contou um episódio da vida de Lutero muito importante, quando Lutero precisou comparecer na dieta de Worms, e Lutero precisou comparecer lá, e uma das perguntas que foi feita a Lutero, sob a pena dele ser preso, inclusive morto, foi a seguinte: Lutero, você admite que você é o autor destas obras, ou você nega? E Lutero ele respondeu não só que era o autor daqueles livros, mas de outros que não estavam lá. E então, a outra pergunta foi: você nega estas coisas que você escreveu? E aí Lutero pediu um tempo para pensar. Eu fico imaginando o que foi aquela noite para Lutero. Porque Lutero sabia que provavelmente, se ele não negasse aquelas verdades que ele acreditava, provavelmente ele seria preso e até mesmo morto. Mas no dia seguinte, ao comparecer diante daquelas autoridades religiosas, ao ser perguntado se ele negava aquilo, acreditar naquilo, ele disse: a minha consciência é serva da palavra de Deus. A minha consciência é escrava da palavra de Deus. E aí ele disse: não é boa coisa ir contra a consciência. E ele então, meus irmãos, diante da supremacia da palavra de Deus, ele afirmou que ele acreditava naquilo que ele havia escrito. Bom, nós aprendemos pela manhã com o presbítero Vlander que ali ele teve, na providência de Deus, ele foi preservado. Mas quiseram prendê-lo, quiseram inclusive matá-lo. Mas pela providência de Deus ele foi poupado. Ele traduziu a Bíblia, que até então, além das línguas originais, o hebraico, o aramaico, o Antigo Testamento e o grego, o Novo Testamento, havia porções das Escrituras também em latim. Mas o povo não tinha Bíblia na sua própria língua. E então Lutero traduziu para o alemão, para a língua do povo, do seu povo. E a partir dali o povo começou a ter contato. E Lutero não apenas ensinou o povo a ler, mas traduziu a Bíblia, e na providência de Deus, com Gutenberg e com a invenção da prensa e da imprensa, Bíblias foram confeccionadas, e o povo, aprendendo a ler, tendo a Bíblia na sua língua, pôde ler as Escrituras. Que bênção! Esta é uma das consequências da Reforma Protestante, e esses países foram grandemente beneficiados através disso. Então, queridos, é a palavra de Deus, e este livro fala de Jesus, e você não pode negligenciar este livro. Quantas vezes este livro está fechado nas nossas casas? Então, assuma um compromisso com o Senhor, com a palavra do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, porque ela é inspirada, é a palavra do Senhor, e porque ela é que conduz para a salvação. Mas em terceiro lugar, queridos, nós precisamos, aliás, em quarto lugar, nós precisamos assumir um compromisso com a palavra, porque ela é útil para toda a nossa vida. Versos 16 e 17, eu vou ler o verso 16, peço que os irmãos leiam o verso 17. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Irmãos queridos, a palavra de Deus, ela é inspirada e, por isso, ela é útil. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é um livro útil. Útil para o quê? E aí então Paulo traz esta lista para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça.
Então, somente a Escritura, hoje celebrando a Reforma Protestante, os 504 anos da Reforma, lembramos deste sola, desse somente a Escritura é inspirada por Deus. Mas aprendemos aqui no verso de número 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E queridos irmãos, por ser esta palavra inspirada por Deus, o apóstolo Paulo diz que ela tem profunda utilidade. Eu estava consultando aqui um dos comentários, e o reverendo Hernandes, ele comentando essa questão que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ele faz menção aqui, queridos, de que ensino significa doutrina. A palavra de Deus é útil para nos ensinar a doutrina. Pressupõe aqui ensino ou doutrina, ou seja, o que é certo. Quantas pessoas não sabem o que é certo? Há famílias que não sabem o que é certo. Há homens, mulheres que não sabem o que é certo. Há crentes que querem fazer a vontade de Deus, mas não sabem o que é certo. Como saber o que é certo? Não é através da nossa própria imaginação, é através da palavra. Neste livro, queridos, nós encontramos a vontade de Deus para a nossa vida, o que é certo, como eu devo viver, o que eu devo fazer está aqui. Tudo que nós precisamos, preste bem atenção no que eu vou dizer, tudo que nós precisamos para viver uma vida conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus, nós temos aqui neste livro. Mais uma vez, tudo que você precisa saber para viver uma vida conforme a vontade de Deus, você vai encontrar aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para aquilo que é certo. Depois ele continua e ele diz, além de ser útil para o ensino, ele diz para a repreensão. Repreensão significa mostrar o que não é certo. Repreender é você dizer para alguém, olha, o que você está fazendo não é certo. Queridos, além de precisarmos saber o que é certo, para vivermos uma vida conforme a vontade do Senhor, quantas vezes o que nós precisamos ouvir é o que não é certo? Porque por vezes podemos estar fazendo o que não é certo. E então, se alguém está fazendo o que não é certo, essa pessoa ela precisa ser corrigida. Aliás, ela precisa ser repreendida. Isso não é algo agradável, é verdade, mas é necessário. Uma pessoa sem repreensão é uma pessoa que vai continuar na prática do que é errado. Nossos filhos precisam ser repreendidos. Nós precisamos ser repreendidos ao fazer algo que não é certo. E a Bíblia, queridos, ela é útil para repreender, para mostrar aquilo que não agrada a Deus. Mas Paulo continua, diz que a Escritura, que é inspirada, é útil não apenas para ensinar o que é certo, não apenas para repreender, para mostrar o que não é certo, mas também para correção. Corrigir aqui, correção é como se tornar certo. A pessoa às vezes está fazendo o que é errado, ela precisa ser repreendida, ela precisa ouvir isso está errado, mas ela precisa ouvir algo mais. Como fazer então o que é certo? Eu não preciso apenas ouvir o que está errado, mas como se tornar certo. E é isso que a Bíblia, o que Paulo diz com correção. Nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos aprender como fazer o que é certo, como mudar aquilo que está sendo feito de errado para aquilo que é certo. É por isso que nós precisamos da Bíblia, é por isso que nós precisamos ensinar a Bíblia, é por isso que nós precisamos pregar a Bíblia, é por isso que nós precisamos ler a Bíblia, porque nós precisamos aprender como tornar o que é errado em certo. E Paulo diz mais, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a correção, e ele diz mais, para a educação na justiça. Educação na justiça significa como permanecer no que é certo. Nós precisamos aprender o que é certo. Nós precisamos ser repreendidos, aprendendo o que não é certo. Nós precisamos ser corrigidos, como tornar certo. E nós precisamos de algo mais, como permanecer no que é certo. Educação na justiça. Um comentarista bíblico chamado John Kelly explica esta passagem da seguinte forma: a Escritura é pastoralmente útil para o ensino, isto é, como fonte positiva de doutrina cristã, para repreensão, isto é, para refutar o erro, e para repreender o pecado, para correção, isto é, para convencer os mal orientados dos seus erros e colocá-los no caminho certo outra vez. E, por final, para a educação na justiça, isto é, para a educação construtiva na vida cristã.
Queridos, nós precisamos assumir um compromisso com a palavra de Deus, porque esta é a vontade de Deus, permanecermos firmes, termos compromisso com Ele, com a sua palavra, porque ela é inspirada, ela é palavra de Deus, ela não contém erros, é a palavra do Deus vivo para nós, porque ela tem poder para nos conduzir para a salvação, para nos tornar sábios para a salvação, porque ela é útil para toda a nossa vida. Mais uma vez, tudo o que você precisa está aqui. Infelizmente, muitos têm buscado no conselho de pessoas ímpias, como elas devem viver o seu casamento, como elas devem educar os seus filhos, como elas devem conduzir a sua vida, como elas devem lidar com as suas emoções, lidar com a ansiedade, lidar com o medo, com as frustrações. Quantos têm procurado em conselhos de ímpios, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que não vão aplicar a palavra de Deus, conselhos para a sua vida, quando na verdade tudo o que nós precisamos está aqui. E é pensando nisso, queridos, que esta igreja tem um ministério de aconselhamento bíblico. O ministério de aconselhamento bíblico é um ministério que aplica a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, para a vida das pessoas. Pessoas com problemas dos mais diversos, que procuram conselhos na palavra de Deus, para que sejam instruídas, para que sejam repreendidas, corrigidas, educadas na justiça. Busque na palavra de Deus como você deve viver, como você deve reagir, como você deve conduzir a sua vida. E Paulo termina dizendo o propósito de tudo isso. Ele diz no verso 27, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É claro, queridos, que ao escrever isso, Paulo não está dizendo que nós vamos nos tornar perfeitos. O que Paulo está dizendo é que vamos nos tornar maduros, mais parecidos com aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. Você quer ser mais maduro? Você quer ser parecido com Cristo? Leia esta palavra, ame esta palavra, viva esta palavra. Paulo está escrevendo ao seu jovem pupilo Timóteo, um jovem pastor em Éfeso, para que ele pudesse lidar com as coisas, com as pessoas egoístas, e com ele mesmo, que certamente era egoísta. E assim nós precisamos também. Eu não poderia terminar essa mensagem sem lembrar das palavras do salmista, lá no Salmo de número 1, que eu já citei, quando o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho daqueles que não temem a Deus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, veja aí o conhecido Salmo de número 1, o primeiro dos salmos, dos 150 salmos do livro dos Salmos. O salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, quem anda dando ouvidos para aqueles que não temem a Deus, não será feliz. É assim que você tem vivido, dando ouvidos para aqueles que não conhecem a Deus? O salmista diz que verdadeiramente felizes são aqueles, verso 2, que têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sim, queridos, se queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Nós precisamos meditar nessa lei dia e noite. E como eu citei ainda há pouco, se você quiser ir para o Salmo de número 19, nós precisamos, queridos, amar e precisamos seguir esta lei. O salmista diz aqui no Salmo 19, no verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Quando o salmista diz a lei do Senhor é perfeita, ele está dizendo que a lei do Senhor é completa, não precisa de mais nada. Esse, queridos, é um grande erro nosso. Nós, por vezes, estamos querendo buscar algo mais, achamos que a Bíblia não é suficiente. Davi diz: a lei do Senhor é suficiente, ela é completa, perfeita. Aqui tem a ideia de completa. Ele diz também, queridos, o que essa lei faz. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Se você quer restauração para a sua alma, você precisa ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Davi diz mais, ele diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Testemunho aqui é aquilo que Deus revela para um determinado fim. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é confiável e ele dá sabedoria
aqueles que precisam de sabedoria. Olha só o que Davi diz mais, verso de número 8: os preceitos do Senhor são retos. Preceitos aqui significam regras para a vida diária, podem ser entendidos como princípios ou doutrinas. A ideia aqui de são retos é que são corretos. E sabe, queridos, Davi diz que eles alegram o coração. Quanta gente buscando alegria para o coração, na bebida, nas drogas, nos relacionamentos, mas é a palavra de Deus que tem poder para nos dar alegria. Deus nos alegra através da sua palavra. Davi diz mais, no verso seguinte, ainda no verso de número 8, ele diz assim: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E ele termina dizendo: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Sim, queridos, a palavra de Deus é suficiente e completa, por isso mesmo devemos tê-la como nossa única regra de fé e prática, como disseram os reformadores, somente a Escritura. E nela nós devemos meditar dia e noite, devemos alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor. Nada que esse mundo tem a oferecer é mais precioso que a palavra do Senhor. Irmãos queridos, a palavra de Deus, a palavra que Deus nos dá traz satisfação, alegria e deleite, de forma que não fiquemos atraídos e tentados pelos prazeres do pecado. E Davi termina dizendo, versos 10 e 11, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Você quer ter verdadeira felicidade? Você não quer ter do que se envergonhar, você quer prosperar, e prosperidade na Bíblia tem a ver não com bens materiais ou com saúde, mas com paz e alegria que vem do Senhor. Tenha compromisso com Deus e com a sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Nós aprendemos, queridos, que devemos ter compromisso com Deus, e para ter compromisso com Deus, nós precisamos ter compromisso com a sua palavra. Afinal de contas, Deus nos diz isso. Permanece na palavra. Nós aprendemos, queridos, que devemos ter compromisso com a palavra do Senhor, porque ela é a palavra do Senhor, não é invenção de homens, não, ela é inspirada, por isso ela não contém erros. Nós aprendemos, queridos, que devemos ter compromisso com a palavra do Senhor, porque é ela que tem poder para nos dar sabedoria para a salvação, pela fé em Cristo. Nós aprendemos que devemos ter compromisso com a palavra do Senhor, porque ela é útil toda a nossa vida, para nos repreender, para nos corrigir, para também nos educar, para nos instruir, para nos educar na justiça. Tudo o que nós precisamos nós temos na palavra. Talvez você tenha que dizer: Senhor, perdoa-me, porque eu tenho negligenciado a Tua palavra, que é tão preciosa. Eu não tenho dado valor à Tua palavra, que é mais doce do que o mel, que é mais doce do que o destilar dos favos, que é mais preciosa do que muito ouro depurado. Diga: Senhor, perdoa-me pela negligência, por negligenciar a Tua preciosa palavra, por buscar fora da Tua palavra os conselhos. E ajuda-me, Senhor, a amar a Tua palavra, a meditar na Tua palavra dia e noite, e a obedecer a Tua palavra. Em os guardar a grande recompensa. Faze-me, ó Deus, feliz e próspero, através da Tua palavra. Irmãos queridos, nós iniciamos este culto com a leitura do Salmo 46, salmo que nos ensina que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E através desse salmo, o reformador Martinho Lutero escreveu o famoso hino Castelo Forte. Quero convidar você, se você puder, fique em pé. E hoje, quando celebramos o dia da Reforma Protestante, e fomos lembrados aqui do Sola Escritura, vamos cantar que o nosso Deus é o nosso castelo forte, é aquele que nos dá a verdadeira segurança.